Diante da vida trágica, é possível ser um pouco otimista? Olha, primeiro a gente deve esclarecer, e eu tomo a sua pergunta dessa forma, que você não está falando vida trágica no sentido do senso comum, né? Numa vida que acontecem coisas tristes. E nesse sentido, toda a vida é assim, né? Eu entendo que você está se referindo à concepção de vida trágica tal como emerge no teatro grego do século V a.C., em Atenas, e que vai se desdobrar em toda uma escola filosófica, né? Vai influenciar desde autores como Nietzsche até autores como Freud, né? Ou como Cioran no século XX, né? Mesmo Machado, do Brás Cubas, por exemplo, mesmo do Dom Casmurro, né? Essa ideia de que a vida não tem conserto. A concepção trágica grega é uma concepção segundo a qual existe uma imperfeição no mundo estrutural que não tem conserto, certo? Não há o que fazer. Essa imperfeição, ela se manifesta nas contradições insolúveis da vida, nas contradições que a gente tem dentro de nós mesmos, nas inseguranças e, evidentemente, no sofrimento, na morte, nas injustiças que jamais deixam de existir no mundo. O Hegel dizia que a melhor definição de tragédia era o conflito do bem contra o bem. Ou seja, quando você tem dois bens que entram em conflito. A Geia Berlin, no século XX, vai ter uma ideia muito semelhante, né? De que existem bens que se excluem, e, portanto, para escolher um, você tem que escolher um outro que é bem também, ou bens que funcionam em chaves completamente distintas, e que, portanto, não há diálogo entre um e outro. Então, a ideia de que exista conflitos entre bem e bem, e a ideia de que, portanto, você não consegue abarcar todo o bem disponível no mundo, seja lá o que ele for, sem entrar muito no mérito do que significa o bem em oposição ao mal, e ao mesmo tempo a ideia de que existe uma imperfeição estrutural na realidade e nos seres humanos, em tudo que existe, que impede um progresso, impede um movimento de aperfeiçoamento, não em você aprender a fazer bolo melhor, né? Então, a ideia, se a gente for então para as próprias fontes trágicas, de que os heróis e heroínas trágicas são arrastados por destino, um destino cego que se impõe a eles e que eles sempre, de alguma forma, perdem no final, não é exatamente real isso em 100% do caso. Nos casos, por exemplo, a Medeia, na peça que carrega o seu nome do Eurípides, não se dá mal no final, né? Mas o bem se dá mal, visto que ela mata os dois filhos para se vingar do marido que a traiu, a abandonou por uma mulher princesa e mais jovem, né? Então o mal vence em Medeia, digamos assim, compreendido como a mãe que assassina os filhos. Então, o conflito entre o que é tradicional e o que é novo na Antígona, né? Ah, o problema do homem saber mais do que deve e nunca tudo que precisa, como no Édipo. Então você tem aí uma série de peças trágicas que mostram sempre os heróis enredados em destinos que eles não entendem tudo e que eles combatem e no final eles sempre perdem. Mas isso não significa que eles não exerçam e não enfrentem esse destino, né? Então, se é possível algum otimismo diante da vida trágica compreendida nesse sentido, você pode, por exemplo, entender que a virtude da coragem é uma virtude que pode crescer muito diante de uma vida trágica, da ideia de vida como combate, como pensavam os gregos, agon, né? Um combate contínuo, interminável, né? Ou você pode entender, por exemplo, como Nietzsche, não é que otimismo é uma palavra muito comum e banal, mas a ideia de que a aceitação do caráter trágico da vida liberta você para que você a viva naquilo que ela tem de contraditório, momentos
felizes, sem esperar a continuação desses momentos e aceitar, como dizia o Nietzsche, que a vida é uma espécie de dança. Eu considero isso tanto um tópico, né? Mas não há dúvida que a constatação pura e simples que a vida é trágica não diminuiu nenhum dos grandes heróis trágicos da literatura. Pelo contrário, os tornaram grandiosos.